Essa é uma compilação de vídeos do canal sobre o famosíssimo verbo to be e o que você precisa saber para entender ele sem confusões. Ele significa ser ou estar e não depende de nenhum outro auxiliar em tempo simples. Ele é o único verbo da língua inglesa que tem 3 conjugações no presente, am, is e are, dependendo do sujeito, enquanto os verbos de ação têm no máximo 2, como do e does, por exemplo. Além disso, só ele tem 2 conjugações no passado, was e were, enquanto todos os outros, sem exceção, só têm uma conjugação comum para todos os sujeitos. Em todo tipo de frase no presente e no passado simples, o verbo to be faz suas próprias regras, sem necessidade de auxiliares. Para reforçarmos nosso raciocínio sobre o verbo to be, é assim que ele funciona quando é o verbo principal. Eu estou aqui. I am here. I am here ou I'm here. I'm here. Forma interrogativa, am I here? Am I here? E forma negativa, I am not here. I am not here ou I'm not here. I'm not here. Em alguns dialetos na Escócia e na Irlanda, I amn't here é uma opção, mas muito rara. No passado, a estrutura não muda em nada, apenas a conjugação do verbo to be. Eu estava aqui ou eu estive aqui. I was here. I was here. Forma interrogativa, was I here? Was I here? E forma negativa, I was not here. I was not here ou I wasn't here. I wasn't here. O foco aqui agora é saber como e onde o famoso verbo to be é usado como verbo auxiliar. O verbo to be é o auxiliar da voz passiva dos tempos simple present e simple past. Em inglês é ensinado. English is taught. English is taught. Forma interrogativa, is English taught? Is English taught? E forma negativa, English is not taught. English is not taught. English is not taught. English is not taught ou English isn't taught. English isn't taught. No passado da voz passiva, a estrutura não muda, apenas a conjugação. Inglês era ensinado. English was taught. English was taught. Forma interrogativa, was English taught? Was English taught? E forma negativa, English was not taught. English was not taught ou English wasn't taught. English wasn't taught. Como você deve ter notado, em vez de o verbo to be usar um auxiliar que surge do nada, ele troca sua posição com o sujeito da frase em perguntas. Em negações, ele apenas recebe o advérbio not depois dele. No caso da voz passiva, onde ele é o auxiliar, o verbo principal não perde sua conjugação para o auxiliar to be. Apenas com os auxiliares does e did vemos essa transferência de conjugações. O auxiliar to be é usado em tempos contínuos tanto no presente quanto no passado. Eu estou trabalhando. I am working ou I'm working. I'm working. Forma interrogativa, am I working? Am I working? E forma negativa, I am not working ou I'm not working. I'm not working. A única coisa que muda no passado é a conjugação e a estrutura é exatamente a mesma. Eu estava trabalhando. I was working. Forma interrogativa, was I working? E forma negativa, I was not working ou I wasn't working. O verbo de ação ou léxico, to work, trabalhar, não perde a conjugação working para o auxiliar to be nesses tempos contínuos, como acontece com os tempos simples mostrados antes. Usando todos esses conhecimentos, outro tempo verbal onde o verbo to be é um auxiliar é o futuro imediato, immediate future. Ele é aquele que usa a expressão going to, e as conjugações do verbo to be é que trocam de lugar com o sujeito ou recebem advérbio not, como ele vai se mudar. He is going to move, ou he's going to move. Forma interrogativa, is he going to move? E forma negativa, he is not going to move. He's not going to move ou he isn't going to move. Existe também o tempo future in the past, derivado desse immediate future, mas no passado. Equivalente ao nosso pretérito imperfeito, ele é aquele que algo ia ser feito, mas não foi, como ele ia se mudar. He was going to move. Forma interrogativa, was he going to move? E forma negativa, he was not going to move. Ou he wasn't going to move. Um detalhe cultural aqui é que é bem comum usar present continuous como immediate future em inglês. Exemplo, I am having lunch now. Eu vou almoçar agora, em vez de eu estou almoçando agora. As duas traduções estão corretas, mas a interpretação do tempo da ação depende do contexto. Com o verbo to go, ir, isso é muito mais comum. I am going to the party. Eu vou à festa, em vez de I am going to go to the party.
I am going to go to the party, que é gramaticalmente correto, mas é muito redundante. Ainda sobre o verbo to be, com o que aprendemos também sobre os tempos present perfect e past perfect, podemos ter os verbos auxiliares have, has e had em combinação com o verbo to be, mas na sua conjugação no passado particípio been. Isso acontece porque os tempos perfeitos também têm vozes passivas e tempos contínuos. Eu tenho trabalhado ou eu venho trabalhando é I have been working. I have been working. Essa frase está no tempo verbal present perfect continuous. Agora a pergunta, já que temos dois verbos auxiliares ao mesmo tempo, é quem manda nas regras da frase. A resposta é aquele que domina o tempo verbal da frase. Se o tempo é perfeito, então have é o auxiliar. A forma interrogativa aqui seria Have I been working? Have I been working? Note como o verbo to be só tem a função de auxiliar do tempo continuous, não do tempo verbal perfeito. Versões negativas são I have not been working, I have not been working, I've not been working, I've not been working e I haven't been working, I haven't been working. Isso valeria para has e had. He has been working, he has been working, has he been working, has he been working, he has not been working, he has not been working, he's not been working, he's not been working, ou he hasn't been working, he hasn't been working. He had been working, he had been working, had he been working, had he been working, he had not been working, he had not been working, he'd not been working, he'd not been working, ou he hadn't been working, he hadn't been working. Quando nos apresentamos para um grupo ou nos identificamos em uma ligação telefônica, podemos dizer this is e o nosso nome, ou, de forma simplificada, it's e o nosso nome. Temos um exemplo bem clássico disso no mundo dos jogos. Sobre ligações telefônicas ou qualquer contato similar, para perguntarmos quem está falando em inglês americano, perguntamos Who's this? Who is this? Ou Who is it? Who is it? Em inglês britânico é comum a pergunta Who is that? Who is that? A resposta comum seria alguma das já mostradas antes. This is, ou it is, e o nome da pessoa. Para que a frase It is my friend seja possível em inglês, basta que usemos a contração entre o pronome it e o verbo is. It's my friend. It's my friend. Mas agora isso não seria a apresentação de um amigo nosso para outras pessoas, mas sim a explicação de quem é a pessoa. Em uma pergunta como quem é esse cara? Who's this guy? Who is this guy? A resposta pode ser é meu amigo, it's my friend, it's my friend, ou mesmo this is my friend, this is my friend. Como não podemos contrair this e is em inglês, a alternativa quase sempre será it's. Quase sempre porque nosso próximo pronome, that, pode substituir this em alguns casos que veremos mais adiante. Sobre a versão contraída de that is, that's, é bastante normal que usemos ela em inglês como alternativa de this is ou it's. Apesar da tradução que sugere uma distância física, na prática, dizer that's my friend, como esse é meu amigo, mesmo com o tal amigo a alguns passos de distância, é relativamente comum em inglês. Isso é possível por causa da praticidade da contração that's, assim como it's. E considerando que contrações são originalmente construções informais em inglês, a diferença de distância entre this e that pode acabar sendo ignorada em favor da simplificação da frase. Essa alternativa de that em lugar de this is é particularmente comum quando nos referimos a coisas abstratas cuja distância naturalmente não existe. Um exemplo é dizer, esta é uma ótima ideia, this is a great idea, this is a great idea, como that's a great idea, that's a great idea. Aqui, that's a great idea é uma alternativa possível à versão it's a great idea, pois a ideia em questão é algo abstrato e não está a nenhuma distância física mensurável. Essa noção é mais comum em inglês do que pessoas recém-aprendendo inglês conseguem assimilar, mas ela é importantíssima porque quando falamos de tempo, o passado e o presente equivalem, mesmo que de forma abstrata, às distâncias longe e perto, respectivamente. Isso significa que em aquele dia foi inesquecível, se referindo a um dia figurativamente longe, that faz sentido. That was an unforgettable day. That was an unforgettable day. E usar it's em substituição a this was não é gramaticalmente possível, pois was e were não são gramaticalmente aceitos em contrações, mesmo em inglês coloquial. Já a frase esse vai ser um dia longo, em referência ao dia de hoje, seria This is going to be a long day. This is going to be a long day.
É claro que, como já explicado, a praticidade das contrações abre margem para as versões It's going to be a long day, It's going to be a long day e até mesmo That's going to be a long day. That's going to be a long day. Vamos ver como usar o not e no em negações em inglês. Com os verbos modais e conjugações do verbo to be, a regra é colocar o advérbio not logo após o verbo. I am not a teacher. Eu não sou um professor ou eu não sou uma professora. Antes de aprendermos a usar no, temos que entender que tempos verbais influenciam o uso dos verbos auxiliares e posições de palavras na frase. I am not a teacher e I do not agree são frases no presente simples, simple present. No passado elas seriam I was not a teacher ou I wasn't a teacher e I did not agree ou I didn't agree. No futuro, porém, nenhum verbo em inglês tem conjugação própria como temos em português, então usamos os modais will ou shall. I will not be a teacher, I'll not be a teacher ou I won't be a teacher. Eu não serei um professor ou eu não vou ser um professor. Ainda temos o futuro imediato, immediate future, que é feito com o verbo to be, a expressão going to e o verbo principal. I am not going to give up. Eu não vou desistir ou eu não desistirei. Como ele usa o verbo to be como auxiliar, a regra do verbo to be se aplica aqui também, sem novidade. Mesma coisa com tempos contínuos. I am not lying. Eu não estou mentindo ou eu não estou deitado. Ainda temos frases imperativas que usamos para dar ordens, instruções, etc. Don't be shy. Não seja tímido ou não sejam tímidos. Perceba que aqui o verbo to be é sempre auxiliado pelo verbo auxiliar do, e isso só acontece em frases imperativas. A interjeição no serve como um adjetivo que equivale a nada de ou sem, como em no problem, sem problema. No também é usado para afirmar a ausência total de outras coisas e pode ser uma alternativa ao advérbio not. This is not a joke. This is no joke. Isso não é uma piada. Entenda que have se traduz como ter, mas no sentido de possuir, e que em português o verbo ter tem ou possui dois significados. Um é exatamente esse, possuir, mas o outro é a versão casual do verbo haver, no sentido de existir, como em tem um banco na esquina, cuja versão mais formal é há um banco na esquina. Tanto na versão formal quanto informal, o equivalente em inglês para qualquer uma delas é apenas um. O uso do advérbio ou substantivo there e uma das conjugações do verbo to be. Nunca, jamais usamos o verbo have nesse contexto. E sempre usamos essa estrutura para expressar o sentido de haver em inglês. Sempre. Se você quer dizer que há um livro sobre a mesa, ou que tem um livro na mesa, isto é, no presente, e se referindo a um único livro, ou seja, singular, então vai dizer There is a book on the table. Tanto formal quanto informalmente, pois em inglês essa diferença não existe. Se você disser por erro de tradução have a book on the table, o que você está fazendo é instruir a pessoa com quem você está falando a subir ou sentar na mesa e possuir ou consumir o livro, nos sentidos já explicados. Se você quer dizer que há livros sobre a mesa, ou que tem livros na mesa, versão também no presente, mas no plural, então vai dizer There are books on the table. Se você lembra que havia um livro sobre a mesa, ou que tinha um livro na mesa, ou seja, no passado singular, então vai dizer There was a book on the table. E caso havia livros sobre a mesa, ou tinha livros na mesa, vai dizer There were books on the table. Um bônus aqui sobre o verbo to be é algo sobre o significado dele. Além de ser ou estar, ele também é equivalente ao nosso verbo ficar em certos contextos. O banco fica na esquina, por exemplo, The bank is on the corner. The bank is on the corner. Fique quieto, be quiet. Be quiet. Embora outros vários exemplos usem o verbo to be, o verbo to stay é muito usado no sentido de ficar, no contexto de se manter, como em fique calmo ou mantenha a calma. Stay calm. Stay calm. Aqui, tanto be calm quanto keep calm, usando o verbo to keep, manter, podem ser alternativas igualmente naturais. E com praticamente tudo o que há para se saber sobre o verbo to be, se você quiser ver o vídeo completo sobre os verbos auxiliares em inglês, aqui está ele. Esse é o vídeo que mostra os pronomes demonstrativos this, that, these e those. E esse é o vídeo que mostra a diferença entre no e not em inglês. See you next time!